Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, olha, fundamental na era da informação, mas com um tempero especial: bancos de dados geográficos. Um tema super relevante hoje em dia. Exatamente. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando como base o trabalho Banco de Dados Geográficos, do Jorge Humberto Scatolin Marques. É um material, assim, bem completo. Sim, cobre desde o básico até ferramentas bem específicas, né? Exatamente. E a nossa ideia aqui é destrinchar o essencial disso tudo. Porque, afinal, a gente precisa de um banco de dados geográfico? Não serve um comum? Como eles funcionam? Quais as ferramentas, né? Isso. O que tem por aí para ajudar a gente? Vamos passar pela modelagem, por tecnologias tipo PostGIS com PostGIS e dar uma olhada também na TerraLib e no TerraView. Um belo roteiro. Certo, então, para começar, a gente está acostumado com um banco de dados para guardar cliente, produto, essas coisas. Mas e quando o dado tem localização? Um rio, uma rua, o limite de um bairro? Aí a coisa complica um pouco, né? Porque não é só guardar uma coordenada, é entender a relação espacial. Exato. Armazenar e, principalmente, analisar isso exige um jeito diferente, ferramentas diferentes. Com certeza. Um bom exemplo disso é o PostGIS. Um SGBD excelente, super robusto, Uhum. mas ele por si só não entende geografia. Precisa de um plus, uma extensão. O PostGIS é a mais famosa para isso. Legal. Mas antes de entrar de cabeça no GEL, acho que vale a pena alinhar rapidinho o básico de modelagem de dados, né? O material cita o Peter Chain, lá de 76. Sim, a abordagem entidade e relacionamento. É a base de quase tudo em banco de dados relacional. Como funciona essa ideia? De forma simples. Olha, a ideia central é criar um modelo, uma abstração do mundo real. Você identifica as entidades, que são as coisas importantes que você quer guardar informação sobre. Tipo, Distrito. ok, distrito vira o quê? Uma tabela. Isso, vira uma tabela no banco e as características desse distrito, os atributos, nome, área, população, viram as colunas dessa tabela. Certo. E tem a chave primária. Fundamental. A chave primária é um identificador único para cada linha da tabela, para cada distrito, no nosso exemplo. Um código que não se repete. Garante que a gente não confunda um distrito com outro. E os relacionamentos? Como eles entram aí? Os relacionamentos definem como as entidades se conectam. Por exemplo, a frase distrito possui quadras indica uma ligação entre a entidade distrito e a entidade quadra. E esses relacionamentos têm tipos, né? A tal da cardinalidade. Exato. Tem o 1 para 1, 1.1, que é mais raro na prática. Tipo, uma pessoa ter um único CPF. É, algo assim. O mais comum mesmo é o 1 para muitos, 1N. Um distrito pode ter várias quadras, certo? Mas cada quadra pertence a um único distrito. Faz sentido. Aí entra a chave estrangeira. Para ligar as tabelas, você pega a chave primária do lado 1, o código do distrito, e coloca como uma coluna na tabela do lado N, na tabela de quadras. Assim, o banco sabe qual quadra pertence a qual distrito. E o muitos para muitos. Ah, o muitos para muitos. NN. Pensa em engenheiros e projetos. Um engenheiro pode trabalhar em vários projetos e um projeto pode ter vários engenheiros. Ok. Como liga isso? A solução clássica é criar uma terceira tabela, uma tabela associativa no meio. Ela vai ter a chave primária do engenheiro e a chave primária do projeto. Cada linha nessa tabela representa uma ligação específica. Este engenheiro trabalha neste projeto. Entendi. Essa é a base relacional. Mas o material também fala de UML, orientação a objetos. Isso parece um passo além. Por que isso é relevante aqui antes da geografia? É uma ótima pergunta. A orientação a objetos, ou, foi uma tentativa de modelar o mundo de um jeito, talvez mais natural, pensando em objetos que têm características, os atributos, e que sabem fazer coisas, os métodos. Tipo um objeto carro que tem cor e marca e sabe acelerar. Exatamente. Essa forma de pensar influenciou muito o desenvolvimento de software. E surgiram até bancos de dados orientados ao objeto, os SGDDOO. Mas eles ficaram mais restritos a nichos meio acadêmicos. Mas os conceitos ficaram. Sim, conceitos como classe, que é o molde,
tipo forma geométrica, o objeto, que é a coisa real, tipo um círculo específico, a herança, que permite uma classe filha herdar coisas da mãe, tipo forma bidimensional, herdar de forma geométrica. É reutilização, né? Isso. E também encapsulamento, que é proteger os dados internos do objeto, acessando só pelos métodos, e polimorfismo, que é o mesmo comando, tipo desenhar, funcionar diferente dependendo do objeto. E a UML entra como? A UML, com o diagrama de classes, é uma forma visual de representar essa estrutura toda. As classes, seus atributos, métodos e como elas se relacionam. Ok, então a relevância para a nossa conversa é que essa mentalidade de objetos com características e comportamentos, ela meio que preparou o terreno para lidar com a complexidade dos dados geográficos. Exatamente. O modelo relacional puro, com tabela simples, às vezes pena para representar a riqueza do mundo real, especialmente o espaço geográfico. A O ofereceu uma alternativa, mas mesmo ela precisou ser adaptada para a geografia. É aqui que a gente entra no geo de verdade. Beleza, então. A virada. Modelagem de dados geográficos. O que muda de forma fundamental? Olha, muda a própria natureza do dado que a gente está olhando. Dados geográficos não são só texto e número com uma coordenada x, y grudada do lado. Eles têm forma. Geometria, né? Pontos, linhas, polígonos. Isso. E, talvez mais importante ainda, eles têm relações espaciais uns com os outros, o que a gente chama de topologia. Topologia. O que seria isso? É a relação de vizinhança, de conexão, de contenção. Um lote é adjacente a outro, um rio cruza uma rodovia, uma escola está dentro de um bairro. Essas relações são cruciais para muita análise espacial. E são difíceis de representar no modelo relacional tradicional? Bem mais difíceis de representar e principalmente de consultar eficientemente. Como você pergunta para o banco, quais lotes tocam neste aqui, usando só SQL padrão? É complicado. Entendi. E como a gente modela isso de um jeito melhor? O material fala do OMTG. Exato. O OMTG é uma extensão da UML, pensada especificamente para modelagem geográfica. E a grande sacada dele, o pulo do gato mesmo, foi reconhecer que os fenômenos geográficos não são todos iguais. Como assim? Ele distingue dois tipos principais. Os geocampos, que são fenômenos contínuos no espaço, pensa em temperatura, altitude, nível de poluição, coisas que variam suavemente de um ponto para o outro. Um mapa de calor representa um geocampo. Certo, sem limites definidos claramente. Isso. E do outro lado temos os geoobjetos. Esses sim são entidades discretas, com limites bem definidos. Um prédio, um rio, uma cidade, um poste são objetos individuais no espaço. E por que essa distinção é tão importante? Porque a forma de armazenar, analisar e visualizar cada um é diferente. Modelos anteriores muitas vezes tratavam tudo como objeto, o que podia ser ineficiente ou até errada para representar campos. O OMTG trouxe clareza para isso. Legal. Então, no OMTG, usando a UML, eu teria classes diferentes para campos e objetos? Exatamente. Você teria classes georreferenciadas, que podem ser do tipo geocampo, com subclasses para representar isso, tipo isolinhas, tesselação, ou do tipo geoobjeto, ponto, linha, polígono. E as relações espaciais, a topologia? O OMTG também formaliza isso. Além das associações normais da UML, ele define explicitamente os relacionamentos espaciais. Coisas como disjunto, não se tocam, toca, cruza, dentro de, contém, adjacente. No diagrama, geralmente são representados com linhas pontilhadas, indicando que é uma relação espacial. Isso permite fazer aquelas perguntas que eram difíceis antes. Quais lotes são adjacentes a este parque? Exatamente. Se você modelou essa relação de adjacência explicitamente, a consulta fica muito mais direta e eficiente. A modelagem correta é meio caminho andado para a análise. Faz todo sentido. Ok. Modelamos nossos dados geográficos com o MTG. Como a gente guarda e gerencia isso na prática? Aí que entram os SGBDs, né? Isso.
O sistema gerenciador de banco de dados é o software que vai cuidar de tudo: armazenar de forma segura, garantir a integridade, controlar quem acessa e oferecer uma linguagem para a gente interagir. E o material foca no Postgres. Por que ele? Bom, o Postgres tem várias vantagens. Primeiro, ele é um SGBD do tipo objeto relacional. Isso significa que ele junta a solidez do modelo relacional com algumas flexibilidades da orientação a objetos, permitindo criar tipos de dados mais complexos. Mais flexível que um relacional puro. Um pouco mais. Além disso, ele é de código aberto, super estável, segue bem os padrões SQL e o ponto-chave para nossa conversa: ele tem uma arquitetura que permite extensões. Ah, as extensões. Sim, é como instalar um plugin no seu navegador. Essa capacidade de ser estendido abriu a porta para ele se tornar uma potência em várias áreas, incluindo a geográfica. E a linguagem para falar com ele e com a maioria dos bancos relacionais continua sendo SQL. Continua assim. O SQL, Structured Query Language, é o padrão de fato. Ele tem a parte de DDL, Data Definition Language, para criar e alterar a estrutura, create table, alter table, drop table. Definir as tabelas, colunas, tipos de dados. Isso. E tem a DML, Data Manipulation Language, para mexer nos dados, select para consultar, insert para adicionar, update para modificar, delete para apagar. É com SQL que a gente faz as perguntas para o banco. Mas aí a gente volta para o problema. O SQL padrão, o SQL original, ele não sabe o que é dentro de, perto de, distância entre. Exatamente. O SQL original não foi pensado para geometria ou topologia. Faltavam os tipos de dados, como guardar um polígono, e os operadores, como calcular a distância entre dois pontos. E quem resolveu isso? Aí entra em cena o OGC, o Open Geospatial Consortium. É um consórcio internacional super importante que trabalha para criar padrões abertos para a área geoespacial. Para todo mundo falar a mesma língua, basicamente. Exatamente. E uma das especificações mais influentes deles foi a Simple Features for SQL, ou SFSQL. Simple Features. O que ela define, na prática? Ela define basicamente duas coisas: um conjunto padrão de tipos de dados geométricos que um banco de dados geohabilitado deveria suportar, point, line string, polygon, multipoint, multiline string, multipolygon, geometry collection. As formas básicas. Isso. E também define um conjunto de funções e operadores espaciais para trabalhar com essas geometrias. Funções como st-distance, calcular distância, st-area, calcular área, st-intersects, verificar se duas geometrias se cruzam, st-contains, verificar se uma contém a outra, st-buffer, criar uma zona de influência e muitas outras. ST significa standard. Na verdade, geralmente significa Spatial Type. É uma convenção comum para funções espaciais. Ah, ok. E aí, onde o PostGIS se encaixa nisso tudo? O PostGIS é a implementação dessas especificações do OGC como uma extensão para o Postgres. Bingo. Então ele pega o Postgres e adiciona esses tipos de dados e essas funções ST. Exatamente. Ele transforma o PostGIS em um SGBD espacialmente habilitado, super poderoso e compatível com os padrões OGC. Você instala a extensão e, de repente, seu banco de dados passa a entender geometria e a responder perguntas espaciais usando SQL. Uau! Isso abre muitas portas. Quer dizer que eu posso fazer perguntas tipo: liste todos os restaurantes que estão a menos de 500 metros de uma estação de metrô? Diretamente no SQL? Exatamente esse tipo de pergunta. O material até usa uns exemplos com dados de Nova York para ilustrar. Imagina ter uma tabela de ruas, NYC Streets, e outra de bairros, NYC Neighborhoods. Certo. Com PostGIS, você poderia usar uma função como ST-within na cláusula where do seu select para achar todas as ruas que estão completamente dentro do bairro Manhattan, por exemplo. E se eu tivesse dados de censo, por quarteirão? Poderia usar funções espaciais para descobrir a qual bairro cada quarteirão pertence, talvez com st-intersects ou st-centroid plus st-within, e depois usar as funções de agregação do SQL, sum, group by, para calcular a população total por bairro. Incrível. Análise espacial integrada ao SQL.
é a grande força do PostGIS. Ele traz essa capacidade para um ambiente que muitos desenvolvedores e analistas de dados já conhecem. Tem alguma pegadinha? Algo importante para prestar atenção ao usar PostGIS? O material menciona SRID. Ah, sim, o SRD, Spatial Reference Identifier. Isso é crucial. Pensa assim, coordenadas tipo latitude, longitude ou x e y só fazem sentido dentro de um sistema de referência espacial específico. Elas definem como o mapa 2D se relaciona com a Terra 3D. A projeção do mapa, o datum? Exato. O SRID é um código, por exemplo, 4326 para WGS84, que é o sistema do GPS, que diz ao banco qual sistema seus dados estão usando. Para fazer qualquer cálculo espacial correto, distância, área, intersecção, os dados envolvidos precisam estar no mesmo SRID. E se não estiverem? O PostGIS tem funções para transformar dados de um SRID para outro, como ST-Transform, mas você precisa saber qual o SRID original e qual você quer como destino. Ignorar o SRID é a garantia de resultado errado. Pode dar uma diferença brutal no cálculo de distância, por exemplo. Entendido. SRID é fundamental. Beleza, então PostGIS turbina o PostgreSQL com o espacial. Mas o material não para aí. Fala também da biblioteca TerraLib. O que é isso? TerraLib é outra peça importante nesse ecossistema, especialmente aqui no Brasil, porque foi desenvolvida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É uma biblioteca de classe C++ de código aberto. Uma biblioteca para que serve? Ela é focada no desenvolvimento de aplicações geográficas customizadas. Enquanto o PostGIS estende o banco de dados, a TerraLib fornece ferramentas, estruturas de dados e algoritmos para quem quer construir um software que lida com dados geográficos. Ah, então é para quem vai programar mesmo. Isso. Ela tem suas próprias estruturas para representar dados espaço-temporais, lida com diferentes projeções, tem seus próprios operadores espaciais e também consegue se conectar a vários SGBDs, incluindo PostGIS, PostGIS, para buscar ou salvar dados. E ela tem um jeito próprio de organizar as coisas. Sim, ela tem um modelo conceitual com entidades como layer, que seria um conjunto de dados geográficos, tema, que é como você escolhe visualizar um layer, com que cores, símbolos, etc., e vista, que é um conjunto de temas que você vê juntos num mapa. Entendi. Então, se eu quisesse criar meu próprio software de SIG, ou uma aplicação muito específica que precisa de muita análise espacial customizada, TerraLib seria uma opção. Exatamente. O material até dá um exemplo de código C++ usando a TerraLib para importar dados, mostrando como seria essa programação. Mas programar em C++ não é para todo mundo, né? É mais complexo. Isso limitou o uso da TerraLib. Diretamente, sim. Mas aí entra o TerraView. Ah, o que é o TerraView? O TerraView é um software visualizador e analisador de dados geográficos que foi construído usando a biblioteca TerraLib por baixo dos panos. Ah, então ele é tipo uma interface gráfica para TerraLib. Exatamente. Ele oferece um ambiente amigável com menus, botões, janelas, para fazer muitas das coisas que a TerraLib permite, mas sem precisar escrever código C++. O que dá para fazer com o TerraView, então? IO, MIMIF, etc. Criar aquelas vistas e temas que a TerraLib define, escolher como cada camada vai aparecer no mapa, sindologia, fazer consultas nos dados tanto por atributos quanto espaciais, tipo, selecione os pontos dentro deste polígono e realizar várias análises espaciais. E os exemplos do material com dados de São Paulo, eles usam o TerraView. Sim. Eles mostram como importar camadas de distritos de São Paulo, estações de metrô, ferrovias e até uns dados de homicídios que estavam numa tabela simples com coordenadas X e Y. Aí no TerraView você consegue colocar tudo isso junto, em camadas sobrepostas no mapa. Para poder ver as relações, né? Onde estão as estações em relação aos distritos, por exemplo? Exato. É uma ferramenta excelente para análise exploratória visual de dados geográficos. Você consegue ver os padrões espaciais. Fascinante. Então, a gente fez um caminho completo, da necessidade de modelar o espaço de forma diferente, passando por conceitos como o OMTG,
chegando em ferramentas super concretas como o PostGIS, que leva o espaço para SQL, e o ecossistema TerraLib-TerraView, que permite tanto desenvolvimento quanto análise visual. Isso, o material traça bem esse percurso. Mostra que existe uma base teórica sólida para a gente pensar e representar dados geográficos e também um conjunto bem rico de ferramentas, muitas delas open source, para colocar isso em prática. Recapitulando rapidinho então, o ponto central é que dado geográfico não é só um dado comum. Tem geometria, tem topologia. Uhum. Modelos como o OMTG ajudam a capturar essa riqueza, diferenciando campos e objetos, explicitando relações espaciais. Essencial para a modelagem correta. Aí, tecnologias como o PostGIS dão superpoderes espaciais a bancos robustos como o PostGIS, permitindo análise via SQL estendido. Tornando a análise acessível a mais gente. E por fim, ferramentas como a biblioteca TerraLib e o visualizador TerraView abrem caminhos tanto para quem quer construir aplicações, quanto para quem quer analisar e visualizar os dados de forma mais direta. Exato. O panorama geral é que a análise espacial deixou de ser um nicho super especializado e caro, ela está cada vez mais integrada e acessível. E importante, né? Extremamente importante. Pense em planejamento urbano, gestão ambiental, logística, saúde pública, marketing. Quase tudo tem uma dimensão espacial. Entender onde as coisas acontecem e como elas se relacionam no espaço é crucial para tomar decisões melhores. E essas ferramentas que a gente discutiu, elas ajudam a democratizar esse entendimento. Com certeza. Boa parte delas é open source, o que baixa muito a barreira de entrada. Legal. Bom, isso tudo deixa a gente com uma provocação, né? Pensando nesses conceitos, nessas ferramentas muitas gratuitas e na quantidade de dados abertos que existem hoje. Que perguntas sobre o nosso espaço a gente poderia começar a responder? Boa pergunta. Sei lá, será que a distribuição de áreas verdes na minha cidade tem relação com algum indicador de saúde? Ou como o acesso às ciclovias influencia a mobilidade? Ou analisar padrões de ocorrências criminais e ver se tem relação com a iluminação pública. As possibilidades são enormes quando a gente começa a colocar a lente espacial. Fica aí a reflexão então. As ferramentas estão aí, os dados muitas vezes também. Talvez seja a hora de começar a fazer essas perguntas sobre o espaço ao nosso redor.